A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Reis, capítulo 2. E este capítulo é importante demais, porque ele tem muitos assuntos interessantíssimos para a igreja e até para aqueles que não estão na igreja. Tem muitos ateus que usam esse capítulo para ridicularizar a palavra de Deus ou para dizer que Deus é mau, porque aqui tem uma punição severa. Alguns rapazes que chamaram Eliseu de careca, de calvo, né? E aqui o Eliseu ele lançou uma maldição sobre esses jovens, né? E essas pessoas que não creem na Bíblia e não creem em Deus usam muito esse texto para argumentar com as pessoas que creem, né? Então é um capítulo importante. Se você é cristão, você tem que entender bem esse capítulo para você poder defender sua fé. Amém? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus. Aqui do seu bom espírito, em nome de São Jesus. Verso 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então aqui o Senhor ele já revelou a Elias que ele ia o arrebatar, né? E marcou um ponto de encontro, né? Em Betel, Santo Jesus Cristo. E o Elias e o Eliseu partiram para este lugar, né? Só que antes de partir, aqui no verso 2, vai ter um diálogo. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os dois foram juntos. O Elias, por amar muito Eliseu e saber que o Eliseu também o amava, era um relacionamento de mestre e professor. Mas no final do capítulo a gente vai ver que, além disso, vai estar escrito que o Eliseu amava o Elias como se fosse seu pai, né? Santo Jesus Cristo. Então aqui era um relacionamento de muito respeito e amor, né? E o Elias não queria que o Eliseu visse a sua partida, porque ele sabia que o Eliseu ia ficar triste. Só que o Eliseu não queria largar o Elias por nada, Santo Jesus Cristo. E aqui, isso aqui aponta para Cristo. Da mesma forma que o Eliseu não queria largar o Elias por nada, o apóstolo João, o discípulo amado, também não largou Cristo por nada. Ele foi o único discípulo que seguiu Jesus Cristo até a crucificação, e na crucificação ele estava aos seus pés. E por esse esforço, e por ele não desistir, e por ele não se apartar do Mestre, ele vai receber uma missão e vai receber uma bênção. Santo Jesus Cristo. Da mesma forma, o Eliseu aqui também vai receber uma missão e vai receber bênção. Santo Jesus Cristo. A palavra de Deus é maravilhosa e ela se completa. Conforme a leitura, a visão espiritual nossa vai abrindo e a gente vai entendendo a relação do Antigo com o Novo Testamento. Amém? Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, porque de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Então aqui os outros profetas, os filhos dos profetas, estavam tentando desanimar o Eliseu, falando assim: olha, o teu pai, o teu mestre, ele vai te abandonar hoje, né? Aí ele falou: eu também sei, fiquem quietos, né? Ele estava focado, ele estava disposto a ir até o fim com o seu professor. Da mesma forma, o apóstolo João foi até o fim com Jesus Cristo, amém? Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Santo é Jesus Cristo. Então eles já foram para Jericó, os dois juntos. Mesmo o Elias dizendo para o Eliseu ficar. Só que o Eliseu não largava o seu mestre por nada. Santo é Jesus Cristo. Então quem acompanha a Jesus Cristo até o fim, vai ver milagre, vai ver obra, né? A missão era de Cristo, ele tinha que morrer na cruz, né? Só que aqueles que o acompanharam até o final, que viram tudo o seu sofrimento e não o abandonaram, não o negaram como o apóstolo Pedro negou 3 vezes, o apóstolo João foi até o final. Santo Deus. Então quem vai até o final, quem não desiste, né? Aquele que foca no objetivo, esse vê grandes coisas, vê grandes milagres, né? Então olha só aqui o que vai acontecer. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. Mais uma vez, os profetas tentando desanimar o Eliseu. Quantas pessoas tentam te desanimar no decorrer da tua vida, dizendo: você não vai conseguir, você não vai concluir essa faculdade, por que você começou? Né? Você não vai concluir esse curso, você não vai concluir essa construção. Você vai falar: eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Não desista. Tem essa determinação que o Eliseu tinha, né, de focar no objetivo. Ele queria ir até o fim com o seu mestre. Até o fim da jornada do seu mestre, ele queria estar do lado dele. Então ele não deu importância para o que os outros disseram. Da mesma forma,
Você está com uma enfermidade, o médico passou um tratamento para você, não desista. As pessoas vão falar para você, nossa, essa doença aí não tem jeito. Se o médico falou que tem um tratamento, segue o tratamento certinho e confia que Deus faz o resto, amém? Faz a sua parte, tá bom? Não desista, vai até o final e veja o que acontece. A coisa maravilhosa que acontece no final, daqueles que não desistem, amém? E Elias disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então muitos apóstolos viam o mestre de longe, lá na crucificação, ficaram com vergonha, ou com medo de serem presos também junto com ele, né? Mas o apóstolo João foi até o final com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, da mesma forma, o Eliseu foi até o final, junto com Elias, Santo Jesus Cristo. Aqui está mostrando essa distinção entre aqueles que observam de longe e aqueles que andam junto com o Mestre. Então, tenha comunhão com Jesus Cristo, ande junto e você verá milagres. Mas aquele que só olha de longe, que de vez em quando vai na igreja, ou que só assiste vídeo na internet, mas não tem uma vida de oração, de leitura da palavra e de prática da palavra de Deus, essas pessoas não vão ver milagre, amém? Aqueles que vêm de longe não vê milagre, mas aquele que está junto ao Mestre, aqueles que sofrem junto, aqueles que se regozijam junto, oram juntos, que têm comunhão com o Pai, que têm comunhão com Cristo e com o Espírito Santo, esses veem a manifestação do poder de Deus. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Então aqui o Elias fez um milagre, e depois o Eliseu vai reproduzir esse milagre, né? Vamos ver aqui. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Santo Jesus Cristo. Então aqui, olha só a recompensa, né, de ter seguido o seu mestre até o final. Mesmo o Elias falando para o Eliseu ficar várias vezes, ele não desistiu, foi até o final. E o Elias, vendo a determinação do seu discípulo, ele disse, o que queres que te faça, né? O que quer que o Senhor faça por você? E ele falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito, dos seus dons, né? Então, aí o Elias viu que esse pedido era difícil, porque humanamente era difícil. Porque tantas coisas que o Elias fez, né? Fez fogo cair do céu, abriu o Jordão aqui, acabou de abrir o Jordão aqui com a capa dele, né? Tantos milagres que ele fez de multiplicação, até ressuscitar dos mortos. Então, o Elias está representando Jesus Cristo aqui. Se você seguir o Mestre, seguir Jesus Cristo até o fim, vai chegar o momento que Cristo vai falar, o que queres que eu te faça? E aí quando você orar, dobrar o seu joelho no chão, a bênção chega, tá bom? Deus vai atender a sua necessidade, porque você foi fiel, você não largou ele por nada, Santo Jesus Cristo, amém? E disse, coisa dura pediste, e se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não o fará. Então o Elias não sabia se o pedido dele ia ser atendido, ele achava um pedido difícil, só que ele entregou a causa ao Senhor e deu um sinal para ele, se você me ver subindo, é sinal que Deus confirmou o teu pedido e você vai receber a porção dobrada do Espírito Santo que está em mim, né? E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então o Elias não subiu na carruagem de fogo, né? Eu quando era pequeno, eu sempre ouvi essa história e pensava que ele tinha subido na carruagem. Não, a carruagem só separou o Elias do Eliseu. Mas o profeta Elias, ele subiu num redemoinho, amém? Então ele foi arrebatado num redemoinho de fogo, tá bom? Num redemoinho. E aqui tem um dado importante. Tem muitas pessoas que pregam nova era, ocultismo, que vão falar que isso aqui era um disco voador que veio aqui. Não sei se vocês já viram esses vídeos na internet, né? Mas aqui fala que tem cavalo, né? Então disco voador não tem cavalo, Santo Jesus Cristo. Então aqui é óbvio que não é um disco voador, tá bom? Aqui foi um movimento espiritual. Foi uma carruagem de fogo. Foi uma carruagem com cavalos, com seres espirituais que vieram fazer essa obra de separar o Elias e o Eliseu. E o redemoinho que Deus criou levou o Elias até o céu. Amém? Então aqui foi o arrebatamento. Apenas o Elias e o Enoque que foram arrebatados, que não conheceram a morte, subiram ao céu em vida. Amém? O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E travando
dos seus vestidos os rasgou em duas partes. Então aqui o Eliseu, quando ele viu o Elias subindo, ele clamou: meu pai, né? O Senhor está recolhendo o meu professor, o meu pai, né? E ele está admirado também com os cavaleiros e com os carros de Israel. Esses carros de Israel aqui são os carros que Deus mandou, o carro de fogo, tá? Não é uma carruagem normal. Ele está admirado com a visão que ele teve de cavaleiros e de um carro celeste, amém? Então ele está admirado com isso. Ele rasgou seus vestidos em desespero de dor, de tristeza de seu mestre ter o deixado, né? Da mesma forma que os apóstolos sofreram quando Cristo morreu e padeceu, né? Mas depois eles se alegraram porque ele ressuscitou, Santo Jesus Cristo, né? E o Elias também ele voltou, da mesma forma que Jesus Cristo vai voltar, né? No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias vieram falar com o mestre, né? Então Elias ele voltou, simbolizando a volta de Cristo, amém? Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se, o parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então aqui já é o sinal que o pedido dele foi atendido por Deus. Ele conseguiu reproduzir o mesmo milagre que o Elias fez abrindo o Jordão, né, com a capa, né? Então aqui o Espírito de Deus, a porção dobrada, caiu sobre o Eliseu, né? E isso aqui não é espiritismo. O Espírito de Elias aqui não significa que a alma dele entrou dentro do Eliseu. Não. Aqui é os dons que ele tinha, passaram, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus passou para o Eliseu. Simples assim. Até para quem é espírita, né, não faz sentido, porque o Elias ele não morreu, ele não desencarnou, a alma dele não saiu do corpo para poder entrar no Eliseu. Então não faz sentido isso de jeito nenhum, tá? Não existe reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição, tá bom? Então aqui foi o poder do Elias que passou para o Eliseu. Da mesma forma que Jesus Cristo falou do João Batista, né? Esse é o Elias, né? Porque o João Batista ele veio na mesma missão do Elias e no mesmo poder do Elias, amém? É nesse sentido, tá certo? Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém, ele disse: Não os envieis. Ele sabia que eles iam perder a viagem, né? Porque ele viu o Elias subindo para o céu, né? Mas eles acreditavam que aquele redemoinho podia ter colocado ele em cima de algum monte. Então eles queriam fazer uma busca do Elias, né? Então aqui tem pessoas que não sabem a despedida, a hora de despedir, né? Eles não entendem. Se o Senhor recolheu, se o Senhor pegou para ele, aceita, tá bom? Esse povo aqui não queria aceitar. Eles não queriam aceitar que o Elias subiu e que o Eliseu agora é o novo profeta de Deus, né? A vida é um ciclo, né? A sabedoria, tudo que o Elias fez, agora era a missão, é a vez do Eliseu, tá certo? Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. É a mesma coisa que Jesus Cristo fez agora com o seu reino, né? Esse sal, ele vai representar nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Nós somos o sal da terra, Santa Deus, a luz do mundo, né? E através desse sal, Deus vai curar a terra, Santa Deus, vai trazer, vai fazer essa terra ficar fértil e produzir bom fruto, Santa Jesus Cristo. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então aqui, mais uma vez, Eliseu se confirmando como profeta de Deus, com a porção dobrada do profeta Elias, Santa Jesus Cristo. Olha só, ele acabou de fazer um milagre nessa cidade, e vamos ver o que vai acontecer? Santa Jesus Cristo. A gente vai entender agora por que Deus foi tão severo em alguns castigos. Porque as pessoas veem o operar de Deus, vê o milagre, elas pediram ajuda para o homem de Deus, ele foi até a cidade,
curou as águas, curou a terra. E olha só a maneira que alguns dessa cidade tratou o homem de Deus, né? A retribuição, em vez de ser gratos a Deus e tratar o homem de Deus com respeito e com amor, vão ficar zombando dele, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo-lhes: sobe calvo, sobe calvo. Então aqui neste verso aqui, o profeta, o homem de Deus, saiu da cidade em direção a Betel, né? E no caminho, os jovens daquela cidade, essa palavra aqui na tradução é mancebo, então é adolescente, tá? Então, vários desses rapazes, uma grande turma de adolescentes, perseguiram. Aqui é uma perseguição, tá? Eles foram zombando. Imagina, vou comparar aqui o texto para vocês entenderem nos dias atuais como que é essa situação aqui. Imagina você tá em São Paulo, você passa ali debaixo do viaduto do Chá à noite e uma turma de adolescente, daqueles noia, né, chega e te cerca e começa a te ameaçar e te zombar de você. Qual que é a sua reação? Aquele era o Eliseu era um homem de Deus, mas ele não andava com arma. Então, qual que é a defesa dele? A oração. Então, aqui ele fez uma oração. Esse povo aqui, eles estavam com más intenções contra o Eliseu. Ele percebeu isso e fez uma oração a Deus. E Deus protegeu o Eliseu. Então, aqui foi uma proteção. Esses jovens foram zombando, esses adolescentes cercaram ele, mal intencionados, foram para ele no meio do caminho até Betel, saíram da cidade, no meio do caminho é mata, né? Tanto que tinha urso ali. Então eles estavam com intenção estavam começando com agressão verbal, chamando ele de careca, zombando dele que ele não era profeta, porque o Elias subiu, né? Aí eles estavam falando para ele assim: sobe, careca, sobe, você não é o profetão, você não é o bom, sobe também, a gente não acredita em você, você não é profeta nada, sou careca. Então é essa situação que está acontecendo aqui. Ele está sendo perseguido por esses adolescentes com más intenções no meio da mata sozinho. Então a defesa dele foi oração, né? Então, quando você estiver em situações de perigo, que não tem ninguém para te ajudar, na nossa igreja ensina assim, né? Em situação de perigo, até ensino para meus filhos. Você clama o sangue de Cristo. Senhor, Jesus, cobre-me com teu sangue. E Deus vai mandar uma proteção. Já vi vários milagres, testemunhos, que Deus livrou de bandido, Deus livrou de cachorro bravo, Deus livrou de um monte de coisa, quando a pessoa clama o sangue do Cordeiro, Santo Jesus Cristo. Aqui o Eliseu clamou ao Senhor, e Deus tomou providência. Porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça, né? Deus viu o coração desses adolescentes, viu a maldade que estava no coração deles, as intenções deles, e Deus julgou eles. E ele não matou todos. Ele vai matar os que estavam com má intenção, e aqueles que estavam só no meio da turma lá, só pra, sabe, turminha como é que funciona, né? Tem aqueles que lidera, que chama pra bagunça, e tem aqueles que vão lá só pra se enturmar, né? Então esses que foram só pra se enturmar, Deus poupou. E também para dar notícia do que aconteceu, para as pessoas pensarem duas vezes antes de mexer com os homens de Deus, né? Então é exatamente assim que aconteceu. Vamos ver aqui, ó. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Então as duas ursas venceram 42. Então olha só a covardia que ia ser. 42 adolescentes contra um homem desarmado no meio da mata. Deus tomou providência, tá bom? Deus é justo, Deus é amor. As pessoas falam: mas o direito daquelas crianças lá... toda pessoa é responsável pelos seus atos, né? É que nem quando a polícia invade lá o morro lá e mata os bandidos lá. Se eles estivessem na casa deles orando, não ia morrer, né? Eles escolheram morrer ali, tá certo? Então Deus é justo, tá certo? Então eu já escutei vários pais, mães daqueles bandidos que morreu lá no Rio de Janeiro, lá por exemplo, lá falando que várias vezes tentou levar eles para a escola, tentou levar eles para a igreja, mas eles persistiram nos seus maus caminhos. E uma hora a conta chega, né? Então é assim. Esses jovens aqui, a culpa dos pais que não deram educação para eles, de ficaram ofender um homem, chamando ele de careca. Então já faltou educação dos pais aqui, né? Outra coisa também, esses jovens não ter limites, achar que podia fazer o que quisesse, perseguir um homem no meio da mata e um grupo, porque quando a pessoa anda em grupo, ela tem coragem, e quando
eles andam em grupo assim, geralmente faz besteira, né? Então, não participe de gangues, de turma, essas coisas assim, não agrada a Deus de maneira nenhuma, tá bom? Porque geralmente isso vai te levar para fazer coisas que desagradam a Deus, tá bom? Eu sei, porque eu na minha infância, eu andava em turma, eu sei como é que funciona essas coisas aqui. Eu pichava muro, eu fazia coisas bem ruins na minha infância, porque eu andava com turma. E esse negócio de andar com turma não presta, tá? Sempre vai a tendência é te chamar para coisa errada. Se você quer andar em turma, anda em turma de visita, de oração, de visitar enfermo no hospital. Aí sim, é uma boa turma, tá? Mas turminha de sair para bagunçar, não presta, tá? Olha as consequências aqui. Vários amigos meus morreram ou em briga de gangue, ou foi para as drogas, morreu em disputa de droga, essas coisas assim. Não presta, tá? Não ande em turma, pelo amor de Deus. Só com a turma da tua igreja. Aí pode andar à vontade, tá? Porque para fazer o bem, você vai colher bons frutos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. E é isso. Acabou o vídeo de hoje aqui, a lição de hoje. Eu espero que tenha esclarecido bem esse capítulo. Se vocês tiverem dúvida, me mandem. Eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? É um capítulo bem interessante que nos ensina a temer a Deus e temer os homens de Deus. Amém? Eu queria contar um testemunho aqui, né? Sobre os homens de Deus, como Deus protege, né? Eu tenho meu tio, né? Ele foi cercado por bandidos lá em São Paulo, né? E ele orou: Senhor Jesus, me protege, né? Deus deixou ele invisível. Os bandidos não conseguiam mais ver ele. Assaltaram todo mundo em volta dele e ele que estava na frente, os bandidos passou por ele, roubou todo mundo e ele não foi assaltado. Então Deus faz milagres, tá bom? Deus protege, tá certo? Se você procurar na internet, vai ter vários milagres assim a esse respeito, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.